Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tempo pascal, gosto de começar o programa Conta Comigo com a saudação do ressuscitado aos seus discípulos. A paz esteja convosco. Foi a mesma saudação que o Papa Leão XIV dirigiu a todo o mundo no dia 8 de maio de 2025, quando, tendo sido eleito como vigário de Cristo e sucessor do apóstolo Pedro, falou pela primeira vez na nova missão que o Espírito Santo lhe dava. É a paz do ressuscitado que o nosso mundo precisa, é a paz do ressuscitado a resposta para todos os problemas do nosso tempo. É a paz do ressuscitado que eu quero que invada o seu coração e a sua casa nessa madrugada. Repito que a ressurreição aconteceu de madrugada, então, e nesse horário tão bonito, né? A paz do Cristo ressuscitado, que vence triunfante e glorioso a morte, também esteja com você, dissipando toda tristeza, toda angústia, toda treva, toda decepção e desânimo que possam ter se levantado na sua vida. Conta comigo, está no ar, mais uma madrugada nós estamos juntos aqui na Rede Vida e quero dizer para você que o Padre está aqui para rezar com você e por você. Mande para mim, mande para o Padre Vinícius as suas orações. DDD 11 91301 1967, 0800 545 5900 e também o nosso site juntos.redevida.com.br. Eu sei que um grande número de idosos acompanha, porque depois me procuram nas missas que eu presido por aí. E eu peço aos filhos destes idosos, mandem fotos, mandem as orações, as intenções dos pais de vocês, que às vezes podem ter alguma dificuldade com os meios de comunicação, querem tanto falar com o padre, então ajude seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, ajude o seu familiar a entrar em contato aqui, para que o padre também possa rezar e mandar um abraço com muito carinho, um abraço e uma bênção a todos os idosos que nos acompanham, que graças a Deus são em grande número, tá bom? E vamos agora então começar o nosso Conta Comigo de hoje do jeito certo e na maneira certa. Na igreja, nada se faz sem ouvir antes a palavra de Deus. A palavra de Deus é a força que nos guia, a palavra de Deus é o próprio direcionamento que nos é dado para cada passo e cada decisão. E nesse tempo pascal, os evangelhos são tão bonitos, são especiais. Pegue agora então a sua Bíblia, a sua liturgia diária e vamos juntos fazer a nossa meditação do Evangelho e a nossa leitura orante do Evangelho do dia. Que o Espírito Santo esteja conosco nesta madrugada, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso olhar, dilatando a nossa mente para que a palavra de Deus entre como uma semente boa e produza muito fruto no terreno do nosso coração. Venha comigo e vamos juntos agora para a palavra de Deus. Hoje o Evangelho é Marcos 16, 9 a 15. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Acompanhemos. Tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos que acompanharam Jesus e que estavam aflitos e choravam. Quando ouviram que ele estava vivo e havia sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus, de aspecto mudado, apareceu a 2 deles, enquanto estavam a caminho do campo. Estes voltaram para anunciá-lo aos outros, os quais tampouco acreditaram. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam à mesa. Ele os censurou por sua falta de fé e sua dureza de coração, por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O Evangelho de hoje está situado numa parte da obra marcana chamada Epílogo das Aparições de Cristo Ressuscitado. É como se fosse um resumo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, eu dizia isso um programa atrás, a cabeça dos discípulos não estava pronta para assimilar essa ideia. De tal modo que aí você entende a necessidade do ressuscitado ficar 40 dias com eles e 50 dias depois mandar o Espírito Santo.
porque o Espírito Santo vem quando a cabeça dos apóstolos já está pronta para compreender a ressurreição do Senhor e, com isso, fortalecidos pelo Espírito Santo, se espalharem pelo mundo para testemunharem o poder dessa ressurreição. E o Evangelho mostra a pedagogia de Jesus. Como é que vai? Como é que começa? Para onde é que vai? O Evangelho mostra que Jesus apareceu em primeiro lugar para quem? Maria Madalena. Depois aos outros discípulos. E mesmo assim, muitos não acreditaram. Não é falta de prova, é dureza de coração. Quem é Maria Madalena aqui nesse Evangelho? E por que ela foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu? O Evangelho é muito detalhista em dizer que de Maria Madalena saíram 7 demônios. Os chamados santos padres da igreja, que foram filósofos e teólogos que viveram nos primeiros 4 séculos, dando embasamento racional à nossa fé, relatavam que estes 7 demônios que saíram de Maria Madalena podem ser enxergados como os 7 pecados capitais. E se, portanto, o número 7 na Bíblia indica completude, Maria Madalena, que tinha 7 demônios, era o próprio cão andando, né, gente? Era o próprio cão encarnado. Como a gente tem muita gente assim nos dias de hoje. Era uma mulher totalmente dominada pelo pecado. E Jesus entra na vida dela, e depois que o Senhor entra na vida dela, a gratidão dela por ele é uma coisa tão sincera que ela não o abandona mais a ponto de permanecer até aos pés da cruz. Quem assiste aquele seriado maravilhoso The Chosen, todas as licenças poéticas que ele tem, a série The Chosen relata de forma muito bonita isso. A gratidão de Santa Maria Madalena, que depois de se encontrar com Jesus, vive uma vida completamente nova, vive uma vida completamente liberta e transformada pelo encontro e pela presença de Cristo na sua existência. E ela foi justamente a primeira pessoa, porque se Jesus ressuscitou vencendo o pecado e a morte, é justo que a primeira testemunha da sua ressurreição tenha sido uma pessoa que no passado teve a vida completamente destruída e dominada pelo pecado. Santo Tomás de Aquino chamava Santa Maria Madalena de Apóstola Apostolorum, ou seja, apóstola dos apóstolos. O anúncio da ressurreição correu ao mundo pela boca dela. É ela quem foi anunciar aos apóstolos um evangelion. Em grego, evangelion significa boa nova. Ela trouxe a boa nova mais importante de todas. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Agora você perceba, ela foi falar que Cristo estava vivo e ninguém acreditou. Depois o Senhor foi aparecer aos 2 discípulos de Emaús que aqui são relatados, que também não acreditavam, só acreditavam quando viram o Senhor explicando as Escrituras e partindo o pão. Depois apareceu de aspecto mudado aos seus discípulos, apareceu aos 11 quando estavam à mesa e os censurou por sua falta de fé e dureza de coração, por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. A dureza do coração dos discípulos muitas vezes se faz presente na nossa vida. Quantas vezes Deus já agiu na nossa vida, como o ressuscitado agiu na vida desses discípulos? Quantas vezes Deus já nos mostrou sinais, já te tirou e me tirou de situações difíceis e mesmo assim nós continuamos duvidando como se nada tivesse acontecido. O ressuscitado aparece, o ressuscitado dá recado, o ressuscitado manifesta sinais, e nada do coração dos discípulos se abrirem. Talvez você e eu estejamos esperando algo extraordinário para acreditar mais, mas o Evangelho mostra que nem quem viu tudo acreditou com facilidade. A fé, ela exige de nós um caminho de progressão. A fé precisa ser maturada. Assim foi na vida dos grandes santos da igreja. Eu digo para vocês uma história. No século XVI, Santa Teresa de Ávila foi levantada por Deus para recordar à igreja o caminho da perfeição. Foi levantada por Deus para recordar à igreja a importância da vida de oração. No tempo em que Santa Teresa de Ávila vivia, a nossa igreja passava por uns períodos de maior dificuldade. Era o contexto da chamada Reforma Protestante. A igreja estava dividida, muita gente estava abandonando a fé. Martinho Lutero dividia a igreja, dividia a Europa. A vida religiosa não rezava mais, os padres não rezavam direito, eram padres por profissão, não por vocação. E aí Deus levantou Teresa de Ávila para que ela fizesse uma reforma na igreja. Uma reforma que começasse pela vida interior.
E aí assim, Santa Teresa de Ávila, quanto mais era impulsionada por Deus, mais dificuldades surgiam. Quanto mais ela fazia as obras de Deus, mais provações se levantavam. E um dia ela estava andando pela Espanha para fazer as fundações dos conventos que Deus pedia, as chamadas fundações dos Carmelos, né? E aí a carroça, que ela era uma bengala numa mão e na carroça. E a carroça dela pegou uma tempestade, atolou na lama, e Teresa de Ávila olhou para o céu e disse: poxa vida, Senhor, eu estou te obedecendo, eu estou fazendo o que o Senhor manda, eu estou caminhando na tua graça, e é assim que o Senhor me trata? Apesar de eu te servir, te ajudar, de eu estar sendo um instrumento dócil nas suas mãos, é assim que o Senhor me paga? E o Senhor respondeu a Santa Teresa: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos, ou seja, uma fé provada para amadurecer. E aí Teresa respondeu a Nosso Senhor: por eso los tienen tan pocos. Ou seja, é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. Se é assim que o Senhor trata os seus, olha, a nossa fé tem que ser amadurecida. A fé dos santos foi amadurecida. Fé é uma coisa pedagógica, é um caminho de maturação. A fé dos discípulos precisou ser maturada. Hoje também Deus está falando com você. Não fique preso à dúvida. Não viva sempre como alguém que precisa de mais uma prova. Em algum momento é preciso dar um passo. A fé começa quando você decide confiar. Santa Teresa Benedita da Cruz, que morreu vítima do nazismo e mártir nos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau, dizia isso: eu não sei onde Deus me leva, mas eu sei onde Deus me conduz. Esses dias eu lia na internet um relato de um médico que entregou às 3 horas da tarde, um prognóstico de câncer metastático. Um relato muito forte, muito forte. E aí ele olhou para o paciente e o paciente disse: está tudo bem, doutor. E o médico começou a explicar tudo. Olha, o seu caso é irreversível, é um câncer com metástase, é um câncer terminal, já não temos mais o que fazer, a situação é essa. E o médico respondeu, viu a pessoa responder: está tudo bem, doutor. O senhor não precisa explicar o diagnóstico para mim de novo, porque eu já entendi. E o doente numa paz tão grande, e o médico perguntou: por que você está com essa paz? Você acredita que Jesus pode vir te curar? E a pessoa respondeu: não, doutor. Eu não acredito que isso aqui tenha salvação. Agora, o que me deixa em paz é saber que aconteça o que acontecer, Jesus estará lá comigo. Ao final de toda a cruz pela qual eu vou passar, Ele estará lá no final de tudo, me esperando. E isso é ter fé. Coisas boas acontecem, Cristo estará com você. Coisas boas não acontecem, o Senhor também estará com você. Eu me lembro de uma grande freira que nós tivemos aqui no Brasil, chamada Irmã Miriam Terezinha Colling. Ela precisava fazer um cateterismo, e esse cateterismo tinha risco de vida. E antes de ir para a cirurgia, ela compôs uma canção que falava bem assim: amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. Mas se eu não acordar, eu estarei com Ele. Isso é ter fé. Fé começa quando você decide confiar, mesmo sem entender o que vem pela frente, mesmo sem ter noção daquilo que te aguarda. Confie em Deus, porque aquele que confia em Deus não se decepciona. O próprio Jesus disse no Evangelho: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Que diante das visitas do Senhor ressuscitado, o nosso coração não se endureça, mas que nós possamos compreender que o Senhor nos visita nas realidades mais sórdidas, mais ínfimas e que muitas vezes nós não vemos. Santa Teresinha dizia que o Senhor se esconde nas pequenas coisas. Então, nas pequenas coisas do dia a dia, compreendamos as visitas que o ressuscitado faz até a nossa história e tenhamos os olhos abertos com a fé. Permita nesse dia dar esse passo decisivo. Que o Senhor aumente a sua fé, que você dê o passo, mesmo sem enxergar a estrada na sua frente, na certeza de que se você dá o passo, Deus pavimenta, Deus ilumina, Deus te conduz. Assim seja. Amém. Essa mão que comigo está quando não tenho forças, é a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha
a mão de Deus é a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir. Nós estamos vivendo a alegria da Páscoa. Jesus venceu a morte e está vivo. Mas no fundo pode surgir para nós uma pergunta muito sincera: por que acreditar nisso? O que sustenta essa fé de que Cristo ressuscitou? O que sustenta essa fé que atravessa séculos e que até hoje é o centro da nossa doutrina, transformando tantas vidas? A ressurreição não é apenas uma ideia bonita e um dogma de fé. Ela é o fundamento da nossa esperança, a certeza de que a morte não tem a última palavra. Vamos agora acompanhar esse VT e compreender melhor por que crer que Jesus ressuscitando muda toda a nossa vida e a nossa forma de ver a Deus, o mundo e nós mesmos. Acompanhe. A fé cristã se apoia em uma verdade central e transformadora. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas por que acreditar nisso? O que levou tantos, ao longo da história, a entregar suas vidas a essa convicção? A ressurreição é a confirmação de tudo que Jesus ensinou. Se ele não tivesse ressuscitado, suas palavras seriam apenas mais um belo discurso. Mas o túmulo vazio revela que a morte não teve a última palavra e que ele é, de fato, o Filho de Deus. Há também o testemunho dos apóstolos e dos discípulos. Homens e mulheres que viram a cruz sentiram o medo e o luto, mas algo que os transformou. Do silêncio do medo passaram a coragem da proclamação: Ele vive! E muitos deram a própria vida por esse testemunho. A ressurreição não é apenas um fato do passado, é uma realidade viva. Seus frutos podem ser experimentados ainda hoje. Onde Cristo ressuscitado está, há paz, perdão e recomeço. Crer na ressurreição é dar sentido à existência. É caminhar com a certeza de que nenhuma cruz é definitiva e que toda morte pode ser vencida pelo poder do amor de Deus. Recordamo-nos, portanto, do que falou o apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Celebrar a ressurreição de Jesus e acreditar nela não é apenas acreditar em um dogma, mas acolher no coração uma realidade que precisa ser assimilada e vivida a cada dia. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, frisa isso de maneira muito concreta. Vã é a nossa fé, ou seja, tudo o que nós vivemos como cristãos se sustenta nesse acontecimento. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança, dizia Santo Agostinho, porque quando Cristo vence a morte, ele não vence só por ele abre um caminho para nós. A partir do momento em que Jesus venceu a morte, ele abriu-nos as portas da eternidade. A oração coleta que foi cantada pelos padres entre o hino de louvor e a primeira leitura da Santa Missa do domingo de Páscoa dizia isso: ó Pai, a ressurreição do vosso Filho nos abriu as portas da eternidade. Até Jesus, da queda de Adão e Eva até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do céu e da vida eterna nos estavam fechadas. Pensem na desgraça que seria a nossa vida, na tristeza que seria a nossa vida, se a nossa existência aqui nessa terra, meus irmãos, fosse só pagar boleto, pagar conta e pagar fatura de cartão. Pensa na desgraça. Terminar onde? Debaixo do caixão. Debaixo da terra, no caixão, porque caixão não tem gaveta, você não leva nada. Né? O Papa Francisco dizia que nunca viu um caminhão de mudança seguir um cortejo para o cemitério, porque essa é a verdade. Dessa vida a gente não leva nada. Agora você pensa que tristeza, que infortúnio seria a vida se fosse só pagar conta, pagar fatura, pagar boleto, pagar a conta, pagar uma coisa atrás da outra e terminar a vida na terra. E aí, inclusive, tem muita gente no mundo que acha que a vida é só isso. Viva hoje, né? Eu já vi muita gente fazer muita besteira em nome daquele princípio. Só se vive uma vez. Não, padre, só se vive uma... A pessoa está até aqui atolada no SPC e no Serasa. Não, porque eu gastei, porque só se vive uma vez, só se vive uma vez. Aí compra roupa, compra celular, compra não sei o quê, faz viagem e vai se atolando, porque só se vive uma vez, só se vive uma vez. Quem não crê na ressurreição de Cristo, baseia a vida nessa história do só se vive uma vez. A vida na política do carpe diem. Aproveite o dia, afinal de contas, o amanhã não existe. Nós cristãos não vivemos assim. Nós cristãos vivemos sabendo que, terminada essa vida, existe uma vida eterna, uma vida verdadeira.
Bento XVI dizia: eu não tenho medo da morte porque eu tenho certeza de que a pessoa que me aguarda do outro lado, eu conheço. A minha amizade com o meu juiz e meu redentor me dá tranquilidade para atravessar de maneira muito serena a porta sombria da morte. Eu sei quem me espera do outro lado. É a ressurreição de Cristo quem nos abre as portas da eternidade, de tal maneira que, terminada essa vida terrena, começa a vida verdadeira. Então, não vivo na base do carpe diem, não faço apenas aquilo que eu quero, não vivo a vida na base do só se vive uma vez. Eu vivo essa vida sabendo que as minhas escolhas aqui e agora devem ser tão bem administradas e tão sabiamente conduzidas que elas terão consequências eternas. Vida eterna não começa depois da morte. A vida eterna começa com as escolhas que eu faço no hoje, aqui e agora. Santa Teresinha do Menino Jesus, São Carlos Acutis e São Pier Giorgio Frassati viveram pouquíssimo tempo nesse mundo, mas foi tempo suficiente para compreender que a vida só vale a pena ser vivida se for para a gente fazer a vontade de Deus. Cristo Jesus nos abriu o caminho da eternidade e nos mostrou o quê? Que a dor, a morte, que nada nessa vida de ruim é definitivo, nenhuma história está perdida. O próprio São João Paulo II, que viveu tanto sofrimento na própria vida, afirmou: não tenhais medo, Cristo ressuscitou. É como se ele dissesse: se Cristo venceu a morte, então você pode enfrentar qualquer realidade, até aquilo que hoje parece impossível. A força do ressuscitado chega até nós. A força do ressuscitado entra na nossa vida quando se proclama o Evangelho, quando nós recebemos os sacramentos, quando nós o comungamos. Quem acredita de verdade na ressurreição não vive do mesmo jeito. Aprende a recomeçar, aprende a perdoar, aprende a confiar, mesmo quando tudo parece escuro. Na homilia do Sábado Santo, eu citava uma frase de uma mulher que está em fase de beatificação, processo de beatificação, chamada Ginetta Cagliari, que era membro do movimento dos Focolares e muito amiga de Chiara Lubich, que era a fundadora do movimento dos Focolares. A Ginetta, cofundadora, dizia assim: se eu pudesse mudar de nome, eu me chamaria Recomeço, porque todo dia é um recomeço. No dia em que você e eu fomos batizados, o poder da ressurreição e da vitória de Cristo entrou na nossa vida. Muitas vezes nós apagamos esse poder por causa dos nossos pecados. E toda Páscoa, renovando o nosso batismo, nada mais é do que um recomeço quando nós abrimos a nossa vida de novo para o poder da vitória e da ressurreição de Cristo. Páscoa é tempo de passagem, é tempo de recomeço. Eu convido você a celebrar a ressurreição de Cristo, largando, deixando para trás as coisas velhas. Todo ano a igreja nos concede essa oportunidade. Todo ano o Espírito Santo nos concede essa oportunidade. Viva de verdade a ressurreição do Senhor. Deixe que essa força do ressuscitado penetre na sua vida, largando para trás as coisas passadas e abrindo-se de verdade a um recomeço. A ressurreição é a prova de que Deus não desiste de nós. É a certeza de que mesmo depois da sexta-feira santa da dor, sempre chega o domingo da vida. Então viva como um ressuscitado. A carta de São Paulo aos Romanos, aos Colossenses, que foi a segunda leitura do domingo da Páscoa, dizia: se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto. Uma pessoa ressuscitada, ela não fica da mesma maneira. Uma pessoa que teve contato com a ressurreição não vive da mesma forma. Você vê Pedro, na primeira leitura do domingo de Páscoa. Na sexta-feira santa, Pedro negou 3 vezes, mas domingo de Páscoa, na leitura, depois que Pedro já teve contato com o ressuscitado e recebeu o Espírito Santo, ele toma a palavra e ele vai defender a ressurreição de Cristo e se apresentar como uma testemunha, porque todo mundo que conhece o ressuscitado não vive da mesma maneira. Você e eu também somos chamados a deixar-nos interpelar pelo ressuscitado, renovar-nos pela força do Espírito e, se ressuscitamos com Cristo, aspiremos às coisas do alto. Viva como um ressuscitado, viva como alguém que teve contato com a vitória de Cristo e que no meio do mundo é chamado também a ser uma testemunha do poder e da força dessa ressurreição. Que a ressurreição de Cristo te ilumine e te faça ser luz para os outros. Assim seja. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor
Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Não esqueça nunca de professar essa verdade. Todo dia quando você se levanta, sua vida está nas mãos do teu Jesus, teu Salvador, que vivo está. Nós estamos no mundo para testemunhar isso. Ele vive. Vive em mim, vive em você, vive quando a nossa vida se enche de esperança, vive quando nós fazemos o bem. Ele vive verdadeiramente. O Senhor não é uma fábula, a ressurreição de Cristo não é uma crônica, a ressurreição de Cristo é concreta. Ele vive, Ele está presente. Quero, nesse momento, lembrar que é o momento do benfeitor. O Cristo ressuscitado também vive em nosso meio quando nós fazemos o bem uns aos outros. E o benfeitor da Rede Vida, na família Juntos da Rede Vida, ele também é alguém que testemunha a força de Cristo ressuscitado quando ele coloca os seus dons a serviço. Todo benfeitor torna-se também um protagonista da evangelização, porque através da sua doação material, você contribui para que o nosso programa fique no ar como um instrumento do Espírito Santo para levar graça, luz, alegria, consolação e esperança a tantos corações que aqui na Rede Vida rezam conosco no canal da família a cada madrugada. Quanto que esse programa ajuda e salva a vida de muita gente, e os testemunhos são muitos. Todo benfeitor acaba colaborando para que o nosso programa continue sendo os braços de Jesus na vida dos nossos irmãos e irmãs que estão sedentos por uma mensagem de esperança que é transmitida aqui e nos outros programas da Rede Vida a cada dia e a cada madrugada. Seja você também um benfeitor da Rede Vida. Colabore conosco, trazendo também outras pessoas para que empreguem os seus meios materiais para ajudar os outros, para ajudar os irmãos. Faça o seu cadastro no 0800 545 5900, deixe lá os seus dados e mensalmente você passará a receber a nossa cartinha, que vai personalizada com todo carinho. Esse mês a cartinha vai com a estampa da Divina Misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme apareceu a Santa Faustina Kowalska, com os 2 raios saindo do seu peito aberto, o sangue e a água que jorraram do lado de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Essa cartinha mensal, ela vai sempre personalizada com o seu nome e dentro dela vai a oração devocional desse mês. Esse mês tem uma oração linda aqui a Jesus Misericordioso, a mensagem de Dom Fernando e do Dalcides, e também aqui dentro vai o boleto com os seus dados. Através disso você se torna então um membro da família Juntos da Rede Vida e colabora colocando também os seus dons, seus bens materiais a serviço e deixando com que o nosso programa fique no ar, assim ajudando a tanta gente a cada madrugada. Você também pode ajudar fazendo a sua doação através do QR Code que aparece agora aí na sua tela. Basta abrir a câmera do seu celular no aplicativo do banco, ler esse QR Code e aparecendo a sigla do Embrac, você digita o valor que você quer ajudar de forma simples, rápida, prática e espontânea, tá bom? Deus abençoe cada benfeitor, eu rezo por todos, Deus conhece o nome de cada um e todos os nossos benfeitores, eu coloco tudo isso na presença de Deus, nas missas que eu rezo e também aqui especialmente no Conta Comigo, nas mãos daquela que é a onipotência suplicante, aquela que tudo pode pedindo, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa mãe, Imperatriz da América, cujo olhar está sempre direcionado para baixo. Ela traz Deus no seu coração, mas os seus olhares estão muito atentos em relação às necessidades dos seus filhos. Quero apresentar a Virgem de Guadalupe, a Ana Luzia da Conceição, de Monte Belo, Minas Gerais, que pede pela sua família, e pedindo pela família também estão a Maria Rosa Costa da Arpim de Sertãozinho e a Antônia Simonelli daqui de São Paulo. Pedindo pela saúde, o Liberty Sene de Lima, de Presidente Epitácio, e a Lindaura de Freitas Bonfim, pedindo por cura e libertação de Araçatuba, São Paulo. Essas intenções eu coloco aqui aos pés de Nossa Senhora, mas também você que está me acompanhando, você que vai me acompanhar não apenas agora, 1h da manhã, mas vai ver a reprise das 4h, vai acompanhar a gravação no YouTube, tudo isso. A oração ultrapassa o tempo, ultrapassa a história. A oração, ela sempre nos liga todos juntos. Então, você que vai rezar comigo depois nesse programa, tudo isso eu já coloco aqui, aos pés da nossa mãe, Nossa Senhora de Guadalupe. Rezemos juntos a oração trazida do céu pela boca de São Gabriel e completada pela nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta. Ao teu coração trazemos nossa angústia, nossa dor. És saúde, és consolo, és carinho, és amor. E nós chegamos ao final do nosso Conta Comigo de hoje. Esse dia bonito, onde tantos ensinamentos nos foram dados, especialmente na nossa crença, na nossa fé na ressurreição de Cristo. O Senhor se aproximou várias vezes dos discípulos que com o coração duro não enxergavam e não acreditavam. No entanto, Maria Madalena logo de cara acreditou piamente na ressurreição do Senhor. Que nós possamos então pedir ao Senhor nesse sábado uma fé madura, uma fé que vá crescendo, uma fé que vá se abrindo aos seus caminhos, à ação da sua divina providência. Creiamos na ressurreição e saibamos que essa ressurreição nós experimentamos todos os dias na nossa vida, especialmente na palavra proclamada, na Eucaristia comungada, nos sacramentos que são celebrados e que chegam até nós, nos levantando na força e na graça do ressuscitado a cada dia. Que nossa Mãe, Nossa Senhora de Guadalupe, possa interceder por cada um de nós. Ela, cujo coração foi crescendo na fé e abrindo-se à graça de Deus, nos ajude também a confiar, para que assim como o poderoso nela fez maravilhas, porque viu a pequenez e a correspondência da sua serva, a sua graça, o Senhor também encontre em nós corações humildes, que acreditem nele e que possibilitem que ele nos leve longe. Quando Maria Santíssima visitou Isabel, Isabel disse a ela: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido conforme o Senhor lhe prometeu.
que nós também possamos acreditar, porque quando acreditamos e temos fé no ressuscitado, o Senhor nos leva longe, como fez com seus discípulos e com a sua igreja. Rezemos juntos, terminando o nosso Conta Comigo de hoje. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor fique com você, tenha um excelente dia, na paz do Senhor, guardado nos corações de Jesus, Maria Santíssima e com a intercessão de São José, o seu dia seja maravilhoso e inundado da paz, da graça, da luz e da força do Senhor ressuscitado. Com você e com a sua família, deixo de coração a minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor ressuscitado seja sempre a vossa força. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe, graças a Deus. Obrigado pela companhia. Te aguardo a 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Tenha um dia abençoadíssimo e iluminado. Um forte abraço e a gente se vê com a graça de Deus.